Perdão. Boa tarde. Estamos aqui hoje para mais uma web conference da APEX, Associação Internacional da Programação Existencial. Eu gostaria de ter de vocês um retorno se o som e a imagem está chegando de forma adequada, ok? Então, vamos começar com a apresentação do tema de hoje, que é Autogestão Existencial Sênior, que a gente chamou de AGES. O meu nome é professora Beatriz Tênios, eu sou voluntária da Conscienciologia desde 2000 e da Programação Existencial da APEX desde 2007. Eu sou professora e pesquisadora da área de proexologia e o meu foco de tema é a longevidade evolutiva, isto é, o aproveitamento evolutivo dos últimos anos, após a aposentadoria. Eu sou professora universitária aposentada, doutora em Química, e hoje eu trabalho full-time com a pesquisa e a docência na Conscienciologia. Ok? Então, assim, vamos fazer a palestra bem interativa. À medida que vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida, coloquem, que nós vamos procurar responder já no ato mesmo, ok? Enquanto isso, enquanto não houver perguntas, eu vou começando a tratar do tema, ok? Essa palestra faz parte das web conferences da APEX, que acontecem todos os sábados, das 13h30 às 4h30. De uma forma ao vivo, né? E elas ficam gravadas também no canal da Programação Existencial, aonde vocês vão poder acessar não só essa palestra, como várias outras já do acervo de palestras da Programação Existencial. Ok? Então, por que sênior na autogestão existencial? A gente vai falar na autogestão e vai falar no fato de ser sênior, né? Sênior a capacidade do sênior é seniority, como se chama. É uma palavra inglesa, de origem inglesa. E ela significa superior hierárquico, significa também decano, significa mais antigo, seja no cargo ou seja no grupo, né? Também significa ser de categoria superior. Agora, o mais importante, ele é o contrário de jejuno, de calouro ou de júnior. Por exemplo, a gente fala assim, o sócio principal de uma empresa é o sócio sênior, por exemplo. O professor mais graduado dentro de uma disciplina é o master, né? O mestre sênior. Já ao contrário, o aluno, quando ingressa, ele é o calouro, né? Então, é bem isso, ó. O sênior é o contrário de calouro, é o contrário de jejuno, que é um termo que o professor Valdo Vieira usava muito, né? Que significa calouro, o júnior, né? Que é aquele, por exemplo, o estagiário que entra numa empresa, né? Então, ele é um funcionário júnior, e o diretor lá, o grandão, é o diretor sênior. Por que isso? Né? Por que nós estamos trazendo isso? É porque à medida que eu estudo a longevidade e os anos que a gente ganhou com a expansão da expectativa de vida, fica muito claro que nós temos ainda, desde a forma de falar, nos termos que a gente usa, o sentido que existia anteriormente, né, para a pessoa que chegava na terceira idade. Então, a velhice, até pouco tempo atrás, até a geração anterior à nossa, a minha, por exemplo, né, que já estou na terceira idade, era estudado só em asilos, né, ou em hospitais. Então, é óbvio que o que se conseguia trazer de informações era do idoso doente, né? Seja no hospital, ou seja aquele abandonado, muitas vezes, que é recolhido a um asilo. Então, a partir daí, ou também por causa disso, é uma das causas, né? De que velhice é uma coisa assim de fragilidade, de doença, de menos-valia, né? Por exemplo, a própria sociedade com os valores atuais, ninguém quer envelhecer, porque o bonito é o jovem, o capaz é o jovem,
né? Então, assim, ó, na verdade, nós estamos privilegiando, por preconceito, tudo que é calor, que é jejum, que está iniciando, mas tem uma boa aparência, não é mesmo? Então, outro termo que se usa muito, usava-se, até continua usando, mas que é uma tendência a mudar, é que à medida em que o número de idosos fica mais representativo na demografia de um país, por exemplo, ou até do mundo, como está acontecendo, né, com o aumento da expectativa de vida, novos termos vão surgindo, mas todos eles ainda com o peso da menos-valia. Então, assim, terceira idade, não quer dizer nada terceira idade, né? Então, acabou virando sinônimo de velhice. Ah, o fulano está na terceira idade, então já era, né? O velho, mesmo idoso, que significaria muita idade, ele é ligado ao fato da velhice, da doença, do fim, né? Então, me chamou a atenção não haver um termo adequado para designar os adultos maduros que hoje têm 65 anos ou mais e que estão ainda em plena forma, com saúde, com energia, já tem tempo livre disponível porque já se aposentaram, trabalharam a vida inteira e hoje vivem com aquilo que amealhou durante a vida, o que os torna cidadãos, na verdade, muito privilegiados, né? É uma fase, na verdade, se nós formos ver, seria uma fase áurea da vida. Então, é natural que a gente procure agregar a esse grupo etário termos mais condizentes com essa realidade, que é o caso de sênior. Então, chamar adulto sênior, né? Quem é um adulto sênior? É aquele que viveu mais, que, apesar dos anos vividos a mais, não perdeu a lucidez, ao contrário, está cada vez mais lúcido. O mental soma está cada vez mais desenvolvido. As experiências de vida são mais numerosas, variadas, né? Enfim, seria o adulto no auge. Assim como o sócio sênior é aquele que chegou no topo da carreira, nós, a partir de uma idade que se convencionou chamar 65 anos, é uma forma de ver no auge da vida. Agora, é claro que depende do paradigma que se olha, né? Se a gente continuar olhando, bonito é o jovem, bonito é o frescor, bonito é a pessoa, assim, ser intempestiva, como é que se diz assim, o que é característica do jovem, né? O jovem aventureiro. Se nós privilegiarmos essa visão, né? Realmente a velhice não é isso, mas ela é outra coisa que não é decrepitude nem fragilidade. Ela pode ser, nem todos, porque assim a velhice, né? Ou a seniority é uma coisa que se constrói a vida toda. Por isso que isso deve interessar muito aos jovens. Né? Então, se a pessoa gastou o seu capital de saúde em noitadas, em workaholismo, em outros abusos, ou até no desuso do holossoma ou do próprio soma, ele vai chegar depauperado, né? Mas isso não é a questão do envelhecimento, isso se chama senilidade. Né? Senilidade é envelhecimento, o mau envelhecimento, aquele que é o envelhecimento com adoecimento. Já senescência é o envelhecimento natural com saúde. Tá? Então, assim, ó, nós vamos falar de auto-organização existencial, mas mais voltada para as necessidades do adulto sênior, que agora a gente já definiu, né, o que quer dizer com esse termo. Então, o que é a autogestão sênior? Né? Ela é o gerenciamento de todos os recursos pessoais. Então, veja bem, tudo que a gente tem como atributo, né, vai ser gerenciado nessa autogestão. Por exemplo, o tempo. Então, a gente até falou, o nosso tempo, não livre, mas o nosso tempo que está à nossa disposição é muito maior agora. Né? Antes, o trabalho e as demais obrigações da vida, enquanto a gente está na fase executiva da programação existencial, esse tempo é muito escasso para a gente escolher o que fazer. Praticamente a vida nos diz o que fazer. Né? Já agora, o tempo é maior, não é? E o que leva a gente a pensar em aproveitá-lo melhor também. Né? Então, assim, os recursos pessoais seriam o tempo, a energia que as pessoas têm, né?
a pessoa idosa também tem. O dinheiro, que dinheiro ele desassedia no sentido de que quem tem as suas necessidades básicas atendidas não fica preocupado o dia inteiro na sobrevivência e pode ter tempo para pensar em outras coisas também, né? E, inclusive o dinheiro mesmo, né? Fazer coisas mais úteis do que só pensar na sobrevivência. Os talentos pessoais são outros recursos, né? Que, como a gente falou, à medida que os anos vão passando, os talentos vão sendo aprimorados e vão sendo somados de outros também, né? As companhias. Então, se a pessoa teve durante a vida uma boa convivência, ao chegar na fase sênior, ela vai ter muito mais companhias, o seu, como é que a gente chama, os relacionamentos, a rede de relacionamentos é muito maior, né? E também um talento pessoal é a automotivação. Porque a pessoa autodesmotivada, que não consegue se motivar para fazer as coisas, ela acaba desperdiçando o tempo, a energia, o dinheiro, os talentos, não fazendo nada. Então, ter automotivação é um talento pessoal e isso também entra, né, no gerenciamento pessoal da fase sênior. Isso entre outras coisas, né? E qual é a finalidade? O melhor aproveitamento evolutivo da vida humana após a aposentadoria ou a cessação do trabalho remunerado. Ok? Então, vamos começar falando de aposentadoria, porque uma das características da fase sênior é que essa pessoa, ou sim, como a gente fala, já está aposentada. O que significa que a pessoa está aposentada? Significa que ela não precisa mais trabalhar para viver. Né? Ela já conseguiu amealhar os bens para não mais precisar trabalhar para sobreviver. Não que ela não vá trabalhar, obviamente. A ideia aqui é que a gente se manter ativo durante até a hora de dessomar, por exemplo, se for possível. Não é? Mas o escopo do trabalho ou da atividade não é mais agora o sustento pessoal, que está garantido. Né? Então, mas o que significava esse termo? Aposentado significava recolhido ao aposento, né? Então, veja bem, olha como as palavras vão representando um tipo de sentimento que era o que, ou uma forma de ver o idoso, né? Então, assim, aposentado, quem recolheu ao aposento, né? O aposentado, não sei se vocês já viram, às vezes até no jornal, né? Fala assim, o aposentado tal foi atropelado aí na rua, né? Então, o que a gente imagina? Um velhinho que atravessou a rua sem olhar e acabou sendo atropelado, né? Isso não é a figura do aposentado. O aposentado é alguém que simplesmente não trabalha mais para viver, mas ele não tem que ser descuidado assim e nem ser taxado de aposentado, né? Outra coisa ainda, aposentadoria antes, né? Então, o significado de aposentadoria que eu estou querendo trazer aqui para a nossa conversa é isso, que o aposentado é simplesmente aquele que já não trabalha mais para viver. Mas o que significa isso? Né? Se a gente olhar ao redor, na sociedade convencional, o que impera como atividade para as pessoas aposentadas é o hedonismo. Porque como as pessoas chegam a essa idade com saúde, com dinheiro, com energia, as pessoas o que a expectativa de vida trouxe a mais, né, é que pulou de 9 anos para 30 anos o tempo em que alguém fica nessa dimensão sem ter que trabalhar para viver. Então, veja uma coisa, anteriormente, até a geração anterior à atual terceira idade, quando a pessoa começava, se aposentava, em geral, ao redor de 50 anos, ela teria, pela expectativa de vida, de 6 a 8 anos, 8, 9 anos, no máximo, para continuar viva antes de morrer. Então, assim, a pessoa trabalhou 50 anos, estudou, depois trabalhou, criou família,
né, conseguiu chegar na aposentadoria, é óbvio que essa pessoa vai querer aproveitar isso. E está muito certo, é muito natural que seja um período de descanso para uma vida de muita batalha. Até porque a gente não pode esquecer que a vida, até a geração anterior à nossa, era uma vida muito difícil, né? Por exemplo, não tinha internet, não tinha controle remoto, as pessoas morriam por doenças que hoje ninguém mais morre. Hoje existem academias espalhadas por todas as cidades, as pessoas podem praticar atividade física, existem alimentos de melhor qualidade, mais fatos, enfim. A vida hoje ela é muito mais fácil, muito mais tranquila do que era antigamente. Então, por causa disso, hoje a gente vive 30 anos a mais. Só que agora não dá mais para que a gente pensar em só descansar, né? Porque descansar 30 anos, ninguém aguenta isso, né? E isso aí, como a gente vai ver depois, até à luz da programação existencial e da proexologia, isso é antievolutivo. Se hoje nós conseguimos viver 30 anos a mais, é porque esse bônus de vida que nós atingimos, ele veio para ser usado para que a pessoa consiga amadurecer por mais tempo, ela consiga manter a lucidez por mais tempo e aproveitar essas experiências da vida para evoluir com mais rapidez, né? Porque pelo que a gente tem de levantamento sobre isso, nós levávamos assim inúmeras vidas para aprender um ou dois atributos. Hoje, o que a gente consegue aprender numa vida equivale a 15 vidas anteriores. Então, é óbvio que hoje o tempo é um bem muito mais precioso. Então, assim, ó, mas quem não se dá conta disso, como que pensa utilizar? Bom, tem dinheiro, tem 30 anos pela frente. Então, as pessoas começam a viajar demais. Viajar é bom, é muito importante, inclusive evolutivamente, além de ser um lazer saudável. Mas só viajar não é uma prioridade, né? Outra coisa, as pessoas começam a pensar a comprar uma moto, tirar um brevet, comprar uma roupa de couro, né? E sair fazendo grupos de motoqueiros. Isso aí já está muito... Isso que eu estou falando, eu não estou inventando, não. Isso aí já é coisas que existem na sociedade hoje, né? Então, uma das alternativas do envelhecente, que hoje tem mais dinheiro, eu vou ser motoqueiro, que eu quis ser e não consegui, tirar brevet de avião e viver pilotando monomotor, o planador, né? Fazendo esportes radicais, não é? Ou então, assim, ó, estudando gastronomia e estudando a apreciação de vinhos, né? Tudo isso que eu falei até agora é legal, é lazer, né? Tirando as atividades de risco, todo o resto não há problema de se praticar isso, né? Até porque a gente conquistou isso como uma possibilidade, né, para aproveitar os nossos anos de madureza. Só que, se nós formos focar na evolução, isso não é prioritário. Então, aí, e como o dia tem 24 horas, e o nosso tempo, o nosso dinheiro, ele tem uma certa quantidade, né? Não posso viver mais que 24 horas, nem gastar mais do que eu consegui amealhar ou tenho de aposentadoria. Então, para que as coisas evolutivas consigam ser colocadas na nossa agenda, nós temos que despriorizar certas coisas que estão na moda, que são bonitas, são até gostosas, mas não são prioritárias, né? Então, por exemplo, assim, ó, na minha gestão particular, né, de vida, muitas vezes a minha tendência é aprofundar os conhecimentos em gastronomia, que é uma coisa que eu gosto demais. Gosto de cozinhar, gosto de apreciar bons pratos, né? Mas quando eu vejo o tempo que isso despende e o que eu vou ter que deixar de fazer, de atividades que estão mais de acordo com meus valores evolutivos, eu acabo abrindo mão, né? Então, isso vai depender de cada um, né? Mas está colocado aqui. E existem inúmeras atividades prazerosas, nem todas
dentro de uma prioridade evolutiva e cabe a cada um de nós, não é, fazer as escolhas mais corretas. Na verdade, a gente considera, quando eu falo a gente, é quem procura viver dentro do paradigma consciencial, procura ser completista dentro da sua programação de vida, né? Então, para nós, esses anos a mais, esse bônus de vida, ele é, na verdade, uma oportunidade evolutiva que nós mesmos não tivemos em vidas passadas. Porque a média de vida, até algumas décadas atrás, era 40, 50 anos no máximo no Brasil e no mundo. Né? Então, a gente não tinha a oportunidade de viver o suficiente para amadurecer. A gente morria antes de poder chegar naquela idade da maturidade, da sabedoria, não é? Enfim, de fazer o casamento da lucidez com a maturidade, porque a gente não atingia a maturidade. Né? Então, a aposentadoria tem todos esses aspectos que a gente está colocando aqui. Né? Outro aspecto importante em relação à aposentadoria é que ela pode ser suficiente ou insuficiente. Nem todo mundo tem aposentadoria que seja suficiente para tudo que quer fazer. Algumas são insuficientes. Por quê? Ou não juntou dinheiro ao longo da vida, ou não teve um bom plano de aposentadoria, né? Então, de novo, eu volto a falar, não é? Talvez, quanto mais eu estudo esse assunto, eu vejo o maior interessado nesse assunto é o jovem. Porque é de jovem que eu vou cuidar da minha saúde para chegar com saúde na velhice. É de jovem que eu vou começar a fazer o meu futuro financeiro para poder ter uma aposentadoria suficiente. Né? E assim, muitos outros aspectos da juventude vão ter consequências na fase da maturidade. Né? Outras aposentadorias podem ainda ser garantidas ou instáveis. Tem gente que tem uma aposentadoria, não importa se é suficiente ou não, mas que é garantida pela vida toda. Outras não. Um mês entra dinheiro, outro mês não entra. Então, vai depender do tipo de vida e de condição que chegou nessa fase da vida. Algumas aposentadorias têm prazo e outras não. Por exemplo, antigamente as pessoas faziam assim, ó, a média de vida era 60 anos. Então eu vou me aposentar com 50. Eu vou juntar dinheiro para viver 10 anos. Depois vivia mais 10, né? O dinheiro acabava na metade do caminho, né? E isso também tem inúmeras, tem até um caso bem interessante que saiu na mídia, assim, né? Da pessoa que era muito rica, viveu muito bem até a hora em que ele previu isso. Né? Só que ele viveu 10 anos a mais na miséria depois. Né? Então, tem aposentadorias com prazo e outras sem prazo, que é enquanto a pessoa viveu aquela aposentadoria chega. E também tem aposentadorias que são fixas, é aquela quantia e deu para o resto da vida, né? E outras que são variáveis, dependendo da época do ano, dependendo das ações da bolsa, sei lá, elas podem ser maiores ou menores. Tudo isso a gente considera, leva em conta quando pensa em aposentadoria. Né? Agora vamos falar alguma coisa sobre os objetivos da autogestão. Já encaminho o assunto também. Então, um dos objetivos da gente ter uma autogestão é ter maior controle sobre a própria vida. Então, quem não faz a gestão da própria vida é gerido pelos acontecimentos. Né? Então, como eu digo assim, parece uma casquinha de nós no mar revolto, vai para tudo que é lado que a onda leva. Né? Por quê? Porque ela não se posicionou. Né? A autogestão nos permite ter maior controle sobre a própria vida. Apesar da vida ser instável, imprevisível, em larga medida, não totalmente, mas em larga medida ela é, mas quanto melhor a gente gestiona isso, né, a própria vida, maior controle a gente pode ter. Outra função, outro objetivo seria conciliar as várias áreas da vida. Que não adianta nós, por exemplo, assim, trabalharmos demais e esquecer a parte familiar, ou a parte de saúde, ou a parte do gerenciamento financeiro, ou a parte do lazer, não é?
Então, assim, ó, conciliar as várias áreas da vida é viver com sabedoria e é viver com equilíbrio e homeostase, como nós colocamos, né? Homeostase de todas as áreas da vida, um equilíbrio, né? Para que as várias áreas que compõem a nossa vida sejam equilibradas, é preciso fazer a gestão disso, né? Outro objetivo é propiciar um melhor aproveitamento do tempo de vida restante. Então, eu acho que nós vamos falar agora a seguir, não é? Uma das coisas importantes é a gente ter uma noção de quantos anos ainda vai viver. Não só para programar o quanto o nosso dinheiro tem que durar, né? Para a gente não acabar o dinheiro antes da vida, mas também para a gente colocar projetos que abranjam esse tempo todo ou até ultrapassem o tempo. Por quê? Porque como nós temos, nós não a consciência que nós somos não vai morrer, vai continuar vivendo, nós podemos começar tarefas nessa vida e continuar na intermissão, no período entre duas vidas ou numa próxima vida humana que a gente tiver, né? Então, aproveitar melhor o tempo é o grande lance da autogestão, né? Aproveitar a oportunidade evolutiva representada pela longevidade com saúde e segurança econômica, que é uma coisa muito nova, né? Até os anos 70, por aí, apenas 3% da humanidade vive passava dos 60 anos. Veja bem, sempre existiram velhos, anciões, desde lá do tempo das cavernas, talvez. Só que eles eram uma percentagem ínfima da população, né? E hoje eles pularam de 3% há poucas décadas atrás para 14%, 15%, que é hoje no Brasil e no mundo, também um pouco mais, e 25% que se prevê que chegue até 2050, 2060, 2050. Tá? Então, a maioria das pessoas, essa é a primeira vida em que eles vão envelhecer. Né? Na verdade, a humanidade, a maioria das pessoas componentes da humanidade, nunca viveram o suficiente para envelhecer. Essa vai estar sendo a primeira vez. Né? Então, nunca vivenciar uma maturidade maior, nunca vivenciar o amadurecimento das experiências, né? Como estão podendo agora. Então, aproveitar isso é muito importante. E alcançar o bem-estar consciencial, né? Porque tudo isso que a gente falou agora não é para nos encher de trabalho e nos deixar estressados. Ao contrário, é que quanto mais no rumo da evolução a gente estiver, maior o bem-estar, né? E isso é notado especialmente a partir do envelhecimento da terceira idade, né? Por quê? Porque quem procurou levar a vida pautado por metas e objetivos evolutivos, quando ele chegar já nessa fase mais adiantada da vida, ele já realizou muita coisa e já tem aquele bem-estar de missão cumprida, né? Ao passo que aqueles que se desviaram, ficaram encantados com a juventude, encantados com, né, as benesses do materialismo, da vida material, à medida que vão envelhecendo, essas benesses vão perdendo o sentido. A pessoa já não consegue mais viver disso, né? Ela tem que viver mais da realidade do que ela realmente é. E aí começa a aparecer os desvios de objetivos e metas evolutivos, o que a gente chama de desvios de ProEx, né? E aí o que acontece? É a pessoa que envelhece amargurada, triste, deprimida, né? Sem saber, com vazio existencial, sem saber exatamente qual é o que faltou na vida, né? Então vejam que autogestão e toda essa preocupação com as metas evolutivas, elas têm a contrapartida, a contraparte de nos fazer sentir bem, né? E desestressar, por incrível que pareça, né? Então, quando a gente pensa na autogestão existencial, a gente leva em conta alguns princípios, tá? Por exemplo, o livre-arbítrio. Todo mundo tem livre-arbítrio. E essa é uma das maiores desculpas que as pessoas arranjam para não fazer o que tem que fazer. Ah, meu marido não deixa, minha mulher ocupa meu tempo, meus filhos me preocupam,
tem que cuidar da minha mãe, o meu trabalho, o meu chefe, sei lá o quê, né? E assim vai. O mundo não deixa a pessoa fazer o que tem que fazer. Quando, na verdade, a gente sabe que algumas pessoas têm um livre-arbítrio maior e outras menor. É só nós olharmos ao nosso redor, a gente vai ver que tem pessoas que conseguem fazer o que querem e outras que estão sempre presas com outras obrigações que não as deixam muitas escolhas. Mas não importa a quantidade de livre-arbítrio. O importante é que nós vamos evoluir pelo bom uso do livre-arbítrio que nós temos, seja pequeno ou seja grande. Ok? Então, a gente tem que focar na parte menor ou maior que cada um tem de livre-arbítrio. É ali que nós vamos poder, a consciência vai poder atuar e ir para frente. Então, assim, ó, esquecer desculpas, né? Assumir responsabilidade e outra coisa que, por exemplo, no passo seguinte, seriexualidade. O que é isso? Né? É um princípio também que diz assim, ó, nenhuma consciência apareceu nessa vida. Nós já tivemos várias vidas anteriores e aí ainda vamos ter outras. E essa vida atual, ela é produto das vidas anteriores. Então, se hoje, nessa vida, eu tenho uma pequena margem de livre-arbítrio, é porque eu usei mal o livre-arbítrio em outras vidas. Então, agora, mesmo com o livre-arbítrio menor, eu tenho que atuar da melhor forma possível para que na próxima vida, já que essa vida vai ser a causa da próxima vida, eu possa, então, já começar na próxima vida com um livre-arbítrio maior. E quem já tem livre-arbítrio nessa vida foi porque, não é de graça isso, não é um presente dos céus, é porque tem usado o livre-arbítrio de uma forma positiva nas outras vidas pretéritas, né? Então, vejo, uma coisa tem a ver com a outra. Na verdade, todos esses princípios são interligados. Outro princípio é a multidimensionalidade, né? Então, quando nós pensamos em autogestão, seja ela sênior ou não, a gente leva em conta a multiexistencialidade. Por quê? Embora essa vida atual ela seja vivida aqui no intrafísico, com prevalência das ocupações intrafísicas, mas ela se desenrola também ao mesmo tempo em várias dimensões. Então, nós estamos em contato com outras dimensões, com consciências, com um holossoma diferente do nosso, consciências que já no momento não estão na vida intrafísica, estão vivendo a vida extrafísica. Então, embora prevaleça a intrafisicalidade, mesmo assim, nós estamos nos relacionando com eles e as outras dimensões. Então, quanto mais lúcidos nós nos mantivermos quanto a isso, melhor a gente vai aproveitar, porque isso, na verdade, a serialidade, a multidimensionalidade, são oportunidades, ou melhor, são atributos da consciência que fazem com que a consciência seja algo muito maior que o ser humano atual, né? Então, assim, a gente viver mais como consciência do que como ser humano. Para isso, a gente tem que se apossar do fato da multidimensionalidade, da seriexualidade e todas essas condições da consciência que é imortal. Né? Outro princípio é da energossomaticidade, que significa o seguinte: esta vida, embora intrafísica, embora desenrolada aqui na dimensão física, ela é predominantemente energossomática, ou melhor, ela é energética. Então, quanto maior o nosso domínio bioenergético, maior a capacidade de gerir melhor a vida, né? Então, a autogestão existencial vai ter maior sucesso quanto maior o nosso domínio bioenergético. Por quê? Nós vamos fazer as assimilações energéticas de maior qualidade, vamos fazer desassens melhores, vamos nos manter mais saudáveis, vamos poder fazer mais assistência, né? Então, toda a nossa vida se otimiza quando o dado da bioenergia é colocado na roda, né? A interassistencialidade também é outro princípio, porque uma das finalidades maiores da vida humana, quando a gente fala em metas evolutivas e objetivos evolutivos, é fazer
é a assistencialidade que nós recebemos, né? Então, isso é uma via de duas mãos. Muitas vezes nós estamos fazendo assistência, mas o assistido nos assistindo ainda mais do que a gente está conseguindo fazer naquele momento, né? Não é a regra, mas até isso acontece. Então, se eu quero assistência, eu tenho que pensar em assistir. Então, assim, qual é a melhor intenção que eu posso ter? Assistir em todos os momentos da minha vida. Por quê? Porque essa é a melhor forma de eu querer o melhor para todos, e esse todos me envolve também, né? Outro princípio, a cosmoeticidade, diz que ao fazer esse gerenciamento, nós vamos tratar não apenas com a ética humana, mas com a ética multidimensional que ultrapassa essa vida, ultrapassa essa dimensão, né? Valores que são além dos valores humanos, são os valores evolutivos, os valores interassistenciais, os valores universalistas, né? Eles são maiores que a própria vida humana. E são esses valores que vão permear, né, a escolha de objetivos e de metas, né? E a evoluciologia também. Por quê? O motivo de tudo isso é a evolução. Porque, querendo ou não, estando consciente ou não, querendo ou não, podendo ou não, nós vamos evoluir. Não adianta. Não tem volta e não tem escolha, né? Então, já que é assim, deixa eu evoluir o melhor que eu posso, isso é, evoluir de forma mais confortável possível. Porque quem não se atenta para a evolução, quem não chama para si a responsabilidade evolutiva, acaba sendo muito vítima do determinismo, né? Já, o que é determinismo? É o contrário de livre-arbítrio. Já a pessoa que chama para si a responsabilidade da autoevolução, ela amplia o livre-arbítrio. E isso é um bem, né? Ok, pessoal? Qualquer dúvida, podem entrar na hora e perguntar. Premissas da autogestão. O que a gente tem que levar em conta, né, para uma boa autogestão? Conhecer-se a si mesmo. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental. Porque se eu não me conheço, eu não vou saber o que eu privilegio como objetivo, o que eu vou escolher para mim, né? Fazer um balanço da vida, saber em que ponto eu estou nesse momento, o que eu já cumpri, o que ainda falta, né? Fazer uma previsão de auto-sobrevida. Aí o próximo slide mostra, ó. O IBGE mostra que em 2015, tá? E aqui tem a expectativa de vida de homens e de mulheres, tá? Então, por exemplo, nós estamos falando das consciências ou pessoas humanas de 60 anos ou mais. Então, um homem com 60 anos pode prever que vai viver mais 20, uma mulher 23,8 anos. Com 70 anos, que é o meu caso, eu sou um homem, eu prevejo 13,5 anos de vida. Já no meu caso, 16 anos, né? Se eu tiver 80 anos, ou alguém com 80 anos, se for um homem, ele, pela média de vida, ele pode esperar viver mais 8,4 anos. E uma mulher, mais 10 anos. Então, veja, uma mulher com 80 anos ainda pode viver mais 10. Então, veja como a expectativa de vida está aumentando. E é assim, ó, a gente também, parece que estudos mostram que a cada ano nós aumentamos em 15 minutos a expectativa de vida. Então, vocês imaginam onde é que vai parar isso, né? Então, voltando nas premissas, a previsão de auto-sobrevida tem a ver com isso, da gente saber, ter uma ideia do tempo que a gente vai gerenciar, né? O autoplanejamento existencial, a gente tem que planejar, se planejar as metas que vai viver e uma auto-organização para pôr isso em prática, tá? Então, isso tudo é levado em conta quando nós falamos de autogestão. Lembrando só, pessoal, os três poderes, os três maiores poderes da consciência é a vontade, a intencionalidade e a auto-organização. Então, vejam a importância de se auto-organizar. Isso, a auto-organização tem a ver com a autogestão, porque ela é um sistema de auto-organização, né? Ela tem que a ver com intencionalidade. Por quê? Porque nós vamos privilegiar a intenção de evoluir.
Então, nós estamos privilegiando, a intenção é evoluir. A vontade é aquela energia que nós vamos pôr para levar isso a cabo. Então, vejam, esses 3 poderes da consciência, os 3 maiores poderes, eles deveriam ser mobilizados pela consciência sempre que ela quisesse realizar alguma coisa, né? Como, por exemplo, aqui nós estamos mobilizando para a autogestão existencial. Então, o que é a auto-organização, né? Auto-organização consciencial. A gente falou ali que é um dos 3 poderes maiores da consciência. E essa definição está no verbete auto-organização consciencial da professora Clara Alegre. Tá? É assim, a auto-organização consciencial é o atributo que permite à pessoa a sistematização do processo evolutivo. Então, o que isso significa? A pessoa auto-organizada, ela sistematiza a evolução. Eu estou aqui hoje, evolutivamente, o próximo passo que eu vou dar vai ser esse. Aí ela se organiza para dar esse passo. Aí ela prevê um próximo passo. Ela se organiza para dar o próximo passo. Isso é que significa a sistematização do processo evolutivo, né? Em níveis crescentes de ordenação e ações prioritárias na cotidianidade. Então, assim, ela organiza a vida para ir galgando patamares cada vez mais evolutivos. Uma frase que eu acho muito importante, a auto-organização é o trafor, é o traço-força, né, o talento, garantidor da materialização da programação existencial. Quem não tem auto-organização não vai ser completista, não vai conseguir cumprir os seus objetivos, porque a vida humana ela é muito complexa. Quem não se organiza não consegue levar tudo de jeito, que isso é o completismo, né? Papéis existenciais é só para lembrar de que cada um de nós, ao viver em sociedade, nós assumimos papéis, querendo ou não, né? Por exemplo, cidadão, todo mundo é cidadão, né? Mas esses papéis, eles demandam responsabilidades. Então, eu, como cidadão, eu tenho determinadas responsabilidades. Eu tenho que pagar impostos, né? Eu tenho que seguir as regras da minha sociedade, da cidade onde eu vivo, da comunidade onde eu vivo. Enfim, mas o cumprimento desse papel, ele exige, além da responsabilidade, que eu tenha um tempo para isso. Eu preciso calcular o meu imposto, eu preciso ir no banco pagar, eu preciso ganhar o dinheiro para pagar o imposto, né? Então, isso aí vai impactar na agenda. Então, por isso que é muito importante a gente saber que papéis a gente executa no dia a dia, porque todos eles vão impactar no nosso tempo, na agenda, na nossa agenda, né, de auto-organização. E se houverem papéis que não são necessários, a gente corta fora. Então, nesse momento, o momento inicial da autogestão, do planejamento existencial, é a gente ver que papéis a gente cumpre e quais que podem ser minimizados ou cortados. Então, exemplo de papéis. Voluntário. Eu não vou cortar meu papel de voluntariado, ao contrário, é um papel que eu exerço cada vez mais, mas cada um vai ter que, né? Tem pessoas que não conseguem voluntariar porque não cumprem tantos papéis na vida que não sobra tempo para exercer o papel de voluntário. Esteticista é um papel que a gente cumpre na vida. Cuidadora, às vezes a pessoa é cuidadora, seja de criança, seja de doente, seja de idosos, né? Ele é um parceiro da dupla evolutiva. Também isso é uma responsabilidade, vai demandar tempo, né, para viver esse papel. Às vezes a pessoa é síndica do prédio, ele é irmão de alguém ou parente de alguém, é autor de livros, né? Enfim, existem várias tarefas ou papéis que nós cumprimos no dia a dia. A questão é saber quais que tem que estar realmente na agenda, quais que estão assim estão super avaliados e os que podem já serem cortados. Por exemplo, eu não preciso mais ser síndica de prédio, né? Houve uma época até que me foi útil, eu fui síndica, foi útil para o condomínio também, mas hoje é um papel que eu não quero mais cumprir, né? Então, cuidador, hoje eu já não preciso mais ter esse papel de cuidador, né? Irmão, já está bem equacionado. E assim vai, cada um vai ter que
equacionar os seus papéis, né? E aí nós chegamos nas áreas da vida. Lembra que a gente falou que a autogestão significa aproveitar melhor, gerenciar melhor as áreas da vida, né? Isso está lá no início que a gente falou. E o que seriam essas áreas da vida, né? Eu proponho aqui 8 áreas da vida para quem já está aposentado, né? Que é o público destinatário da palestra, embora, como eu continuo dizendo, ele seria mais útil ainda até para o jovem, porque ele vai poder preparar melhor esse período. Então, mas quem já chegou na aposentadoria, que áreas da vida, assim, quer dizer, que setores da vida que ele vai ter que levar no dia a dia de uma forma equilibrada, né? E a área doméstica e financeira. O que seria isso? É a área de gerenciar a própria casa, as compras, as refeições, as idas ao médico, por exemplo, fazer exame médico, fazer alguma visita, enfim, a área de administrar o dia a dia mais. E isso aí tem um grande papel na vida do aposentado. Como ele não trabalha mais, as outras atividades dele, em geral, se dão dentro de casa. Ele lê, se ele tem a área de lazer, a área financeira, a área até profissional do voluntariado, muitas vezes pode ser cumprida em casa, até pelo fato da gente estar ligado pela internet, né? Então, a administração da vida doméstica é muito importante para o aposentado, né? E ele tem que levar em conta o tempo que ele vai gastar nisso, né? Para não ter tarefas demais, não supervalorizar essa área da vida, mas também não deixar descoberto. Tem a área do autoconhecimento, que é a área da pessoa consigo mesmo, né? Qual é a minha condição evolutiva atual? Aonde que eu me encontro na escala evolutiva? Né? Eu já preenchi quantas folhas do conscienciograma? Eu já tenho a minha lista de trafares, que são os defeitos, de trafores, que são os talentos, em dia? Eu já sei quais são meus traços faltantes, né? Eu sei quais são meus valores. Tudo isso faz parte da área do autoconhecimento. E para que isso aconteça, que eu consiga ter um tempo para checar os meus valores, para responder o conscienciograma, para fazer autopesquisa, eu vou precisar ter um horário na agenda. Então, por isso que ela aparece como uma área da vida. A saúde integral aqui, que abrange não só o cuidado com o soma, mas com o energossoma, né? Mas, enfim, aqui eu vou dar só uma passada, depois a gente fala mais das áreas, tá? Então, a área doméstica, a área do autoconhecimento, a área da saúde integral, a área das interrelações, que é a conviviologia, a área da espiritualidade, que é a multidimensionalidade, a área do voluntariado, que é a interassistencialidade e as GESCONs, a área do lazer e viagens e a área de outros. Por exemplo, alguém pode botar cuidadologia ou outra coisa qualquer, aprender um idioma nessa área, né? Então, essa área, a 8ª área, fica em aberto. Mas também pode ser outras áreas, viu, pessoal? Isso aqui é simplesmente a sugestão de alguém que pesquisa o assunto, mas não significa que ela sirva para todo mundo. Então, a pessoa pode cortar alguma área, botar outra, desde que todas as facetas da personalidade, ou da pessoa, ou da consciência, estejam privilegiadas aí. Como a gente falou, a área doméstica e financeira é a compra, os pagamentos, a limpeza, as refeições, se vai planejar refeições em casa ou fora, né? Planejamento diário, planejamento semanal, mensal, os concertos têm que ser feitos. Também os orçamentos, os investimentos, os recebimentos, planejamento de gastos, né? É feito nessa área. Então, tem que alocar um tempo para isso. Saúde integral, né? Levar em conta o que o soma precisa para ser saudável. O soma a gente sabe, né? Sono reparador, alimentação saudável, exercícios, check-ups médicos, alimentação, né? Ergossoma, né? É bastante mobilização energética, bastante assim diz assim, né?
EVs, estados vibracionais profiláticos. Psicossoma são as emoções já mais buriladas, sem muitos altos e baixos, sem muito queixume, muita vitimização, né? Equilibrada a parte emocional. E o mental soma é a área, né, a área mais nobre do holossoma, a área onde se originam os pensenes, o autodidatismo, enfim, a cognição, né, a memória, fazem parte do mental soma. Então, para cada um desses veículos, existem tarefas, objetivos, ações que nós temos que fazer para preservar essa saúde integral, né? E isso tudo vai impactar lá na nossa autogestão. As inter-relações, né? Então, aí entra as relações familiares, marido, esposa, filhos, criados, genros, noras, netos, bisnetos. Nós já estamos falando da Consim de mais de 60 anos. Os amigos, os voluntários, né? Os colegas de voluntariado. E o que tem que ser visto nessa área? As reconciliações que ainda devem ser feitas, os resgates, a libertação das interprisões. Então, a pessoa tem que ver se ela ainda vive momentos de muita interprisão grupo kármica e o que ela pode fazer para ir se libertando o mais rápido possível disso, né? Porque essa ação aumenta o livre-arbítrio. Espiritualidade. Nessa área, a gente vai contemplar a vivência da autoconscientização multidimensional, né? A recuperação de cons, o parapsiquismo, o domínio bioenergético, as visitas ou o conhecimento da paraprocedência, isto é, de onde a gente veio, né? Porque vai dizer muito para o lugar onde a gente vai, né? Conhecendo onde a gente veio, a gente sabe para onde é que vai. Então, isso é muito importante, principalmente no final da vida, isso passa a ser uma preocupação mais séria. A projeção lúcida, né? Praticar as técnicas para isso, e outros fenômenos parapsíquicos. A área do voluntariado é a área da interassistencialidade, né? Então, o que é fazer voluntariado, né? Para mim, a frase que mais eu gosto, assim, que acho que expressa é essa. Voluntariado consiste em fazer o que se gosta, doando o que temos de melhor, sem esperar retorno financeiro ou de qualquer espécie. Então, por exemplo, eu faço full time Conscienciologia, né? Mas eu não sou uma desocupada, eu trabalho bastante, mas o que eu faço, o que eu gosto, do ano que eu tenho de melhor, né? Só que não tem retorno financeiro, mas esse retorno financeiro eu já privilegiei noutra etapa da vida, eu já segurei, então agora eu posso ser mais interassistencial. Veja as vantagens do envelhecimento, né? E o que as funções que tem aí, né? É o voluntariado tarístico, ao contrário do voluntariado agonístico, que é a consolação, né? O tal do voluntariado que privilegia o esclarecimento, né? É a docência conscienciológica, as GESCONs, que são as gestações conscienciais, a TENEPS, a OFIEX mais tarde, né? E a Maxi Proex, que é a gente se agregar a alguma instituição conscienciocêntrica, porque ali é que rola a Maxi Proex, né? Principalmente, né? Quando a gente encontra os colegas de Maxi Proex, é na IC. Então, ter um horário, né, uma agenda para essa convivência é muito importante. Lazer e viagens também é muito importante para todo mundo, né, em qualquer idade, mas principalmente para o idoso, né, para ele não ficar naquele negócio hedonista, só pensar em prazer. Então, tem um local determinado para isso, né? E o que seria esse lazer, né? Higiene mental, né? Ir ao cinema, passear, né? Esfriar a cabeça quando está muito quente, quando está muito cansado, né? Ter uma curiosidade, cultivar uma curiosidade sadia, aprender coisas novas, viagens de estudo, fazer viagens retrocognitivas e não viajar só por viajar o tempo todo, né? Como viajar para aprender mais sobre as energias do local, tentar uma retrocognição, nos conhecer melhor, como a gente atua naqueles ambientes diferentes, conhecer consciência, porque os nossos compassageiros evolutivos, eles estão hoje ressomados em todo mundo. Em qualquer país que a gente for, nós vamos estar em contato com colegas, inclusive de curso intermissivo, né? Agora, se eu não saio da minha paróquia, aqui do meu chãozinho, eu não vou encontrar, né?
Então, é a hora de quem não pôde viajar, viajar agora. Neofilia, que é cultivar a vontade do novo, né? Não ficar naquele negócio, eu já vivi tudo que eu tinha que viver, já aprendi o que eu tinha que aprender, agora deu. É o que a gente ouve muito, né? Mas pensar que eu estou aqui aprendendo sempre, né? E homeostase holossomática. Quer dizer, por quê? Porque tudo isso que a gente falou até agora produz o quê? Um equilíbrio. Os veículos de manifestação, eles ficam harmônicos. E isso se expressa em saúde e bem-estar. Então, essa área da vida tem que ser privilegiada também, né? E algumas pessoas ainda precisam de ser cuidadores ou ser cuidados, né? Então, tem desde cuidar um idoso sadio, mas que já está muito velho, precisa de uma assistência, o idoso doente, a criança, né? Seja o neto ou sobrinho, enfim, né? Então, alguma hora na nossa vida, nós somos cuidadores. Então, e para isso tem que ter uma previsão dentro das áreas da vida. Então, para encerrar, pessoal, que nós estamos atingindo o nosso tempo, como que nós fazemos esse autoplanejamento, né? Claro que numa palestra, isso não é um curso, é só uma palestra, mas só para vocês poderem já irem podendo usar esse conhecimento de forma teática, né? Prática. Então, planejamento, o que é um planejamento essencial? Planejar é criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo. Parece muito simples, mas é assim, eu quero viajar, então tá, é um objetivo. Então, eu tenho que criar um plano para otimizar o alcance, né? Quer dizer, eu tenho que otimizar o meu tempo, o dinheiro, o roteiro, a época que eu vou viajar. Enfim, existe uma série de metas que eu tenho que cumprir para atingir esse objetivo. Então, planejar é isso, é criar um plano para otimizar, veja bem, para otimizar, né? Para que as coisas saiam o melhor possível. E o planejamento existencial é a definição de objetivos da autoproex, da nossa programação existencial, e a escolha antecipada do melhor curso de ação para alcançar esses objetivos, com o mínimo de esforço de custo. Então, vejam, se eu planejei bem, eu vou usar, despender um mínimo de esforço e de custo e vou antecipadamente prever tudo que eu preciso para atingir o meu objetivo. Isso, além de ser lúdico, otimiza, né, a gente atingir o objetivo. Como é que a gente faz isso, né? A minha sugestão é, primeiro, listar para cada área da vida um objetivo a ser alcançado. Então, veja, eu vou lá na área do autoconhecimento. Eu vou elencar, no primeiro momento, todas as facetas que envolvem o autoconhecimento. E aí eu vou elencar um objetivo. Por exemplo, fazer a minha lista de trafores, trafares e trafares. Então, a lista dos talentos, dos nossos ainda defeitos e imaturidades e dos traços que a gente ainda não desenvolveu. Tá? Então, fazer essa lista já é um início. As outras coisas que estão na área da vida esperando, vão ficar lá esperando que eu cumpra isso. No momento que eu atingir isso, tem um outro objetivo. Então, veja bem, se eu pegar um objetivo por área, já são 8 objetivos que eu vou ter que gerenciar. Tá? O segundo passo é a parte da auto-organização sênior. Para cada objetivo, eu vou determinar as metas que eu preciso cumprir para atingir o objetivo. Que ações são necessárias para atingir a meta. E como eu acompanho se as metas estão estão chegando a tempo ou não. Para sair do teórico e chegar no teático, eu vou mostrar 2 slides aqui para mostrar como que isso funciona. Tá? Aqui, ó, o primeiro passo, esqueça o primeiro passo do planejamento. Aqui, ó, o objetivo é como se fosse o pico da pirâmide, tá? E significa o quê? O objetivo. O que que eu quero, né? E a meta é o como, quer dizer, como que eu vou fazer para chegar lá no objetivo, que é lá o pico da pirâmide, tá? Então, as metas, pode ser uma ou várias, vão ser necessárias para que eu consiga chegar no objetivo. Esse é o segundo passo. E aqui um exemplo mais completo agora.
tá? Digamos que o meu objetivo é comprar uma casa de praia, só para exemplificar, né? Não é, nem até uma coisa evolutiva, mas é só uma coisa do dia a dia. Então, o objetivo, comprar uma casa de praia. Então, como a gente viu, nós vamos elencar um objetivo por área da vida. Então, imagino que vocês peguem cada área da vida, escolha aquele objetivo e coloquem, né? No caso aqui, eu estou colocando comprar a casa de praia. A meta, veja bem, é comprar uma casa de 2 quartos na praia de Cidreira ao preço de R$ 400.000 em 2 anos. Vejam como a meta é bem específica, né? Ela não é qualquer casa, é uma casa de 2 quartos. Porque eu cheguei à conclusão que é o que eu preciso. Eu não preciso de 1 quarto, é pouco, 2 ou 4 é demais. Tá? É 2 quartos. A praia que eu escolhi é Cidreira. Eu quero pagar R$ 400, R$ 1.000 só. E eu quero fazer isso em 2 anos. Então, a meta, ela especifica o que é o objetivo. Tá? E a ação é o que eu vou fazer para atingir a meta. Por exemplo, ação, guardar 10 mil por mês, financiar 100 mil e utilizar 60 mil da poupança. Com isso, eu chego em 2 anos daquilo ali. Então, veja, se eu fizer isso, eu vou sair do sonho da casa na praia, uma coisa objetiva, né? E isso aí a gente pode usar para cada um dos objetivos que a gente elencou em cada área da vida. Coloca o objetivo, ação, mas seja qual for, melhor, a meta, seja qual for a meta que vocês vão colocar, lembrem que ela tem que ser bem específica, ela tem que ter, né? Por exemplo, se for uma casa, o tamanho da casa, o preço da casa e o tempo. O tempo é muito específico, é muito importante especificar na meta. Ações, o que eu realmente vou fazer? Porque o que vai para a agenda, pessoal, é a ação, né? Então, se eu fizer 8 objetivos, um para cada área da vida, e fizer esse esqueminha, eu vou pegar todas as ações que eu levantei e aí sim eu vou fazer uma agenda semanal, ou mensal, anual, enfim, aí a pessoa escolhe, para materializar isso, ok? Pessoal, a gente já passou do tempo, eu espero ter trazido alguma informação que seja útil. Agradeço demais a atenção, tá? E qualquer dúvida, eu vou colocar aqui o meu e-mail, né? Vocês podem me acessar a qualquer hora através do e-mail que está aí na tela. Eu, com prazer, retorno a vocês, ok? Boa tarde, então. Até a próxima web. A equipe técnica vai entrar agora para